são suprimidas. E o motivo desse segredo? Você descobrirá o que realmente levou ao sucesso de enviar uma pessoa ao espaço e qual o verdadeiro preço do progresso. Progresso que é medido na vida dos animais. Antes de enviar pessoas ao espaço, precisávamos descobrir seu efeito sobre os seres vivos, mas não podíamos arriscar a vida das pessoas imediatamente. Então, os animais vieram ao resgate. Eles têm sido usados na pesquisa aeronáutica desde o final do século XVIII. Naquela época, um carneiro, um pato e um galo foram enviados em um balão. Cada um dos participantes desses experimentos sobreviveu. Em geral, isso não é surpreendente. Mas vamos além da era anterior ao avião. Estamos interessados no espaço. As primeiras criaturas vivas, especialmente enviadas ao espaço, foram as moscas das frutas comuns. Elas viajaram a bordo de um foguete V2 americano e voltaram vivas para a Terra. A sobrecarga não machucou essas criaturas minúsculas. E então, 2 anos depois, um macaco foi enviado ao espaço. Era necessário estudar o efeito da microgravidade no organismo dos vertebrados. E o que poderia estar mais próximo de um humano do que um macaco? O sujeito era um macaco chamado Albert II. Albert I também foi enviado e poderia ter se tornado o primeiro macaco no espaço. Mas seu foguete não foi alto o suficiente. Ao mesmo tempo, quase toda a documentação relacionada ao voo está faltando. Talvez por um motivo. O voo de Albert II terminou tragicamente. O paraquedas falhou. O macaco caiu ao pousar. E este animal não foi a única vítima. Naquela época, os cientistas tentavam enviar macacos ao espaço com bastante frequência. Eles foram implantados com diferentes sensores. Os animais receberam sedativo antes do lançamento. A taxa da mortalidade entre os macacos nesta fase era muito alta. Cerca de 2/3 deles morreram em missões ou logo após o pouso. Agora imagine esses números para lançamentos envolvendo pessoas. O primeiro rato no espaço também acabou virando um sacrifício. O foguete V2 em que ele estava voando caiu. Outros ratos espaciais também tiveram azar. Poucos deles poderiam esperar uma vida longa e feliz. Mas isso foi apenas o começo. No dia 22 de julho de 1951, a União Soviética lançou um foguete a uma altitude de 101 quilômetros, 62 milhas, com cães chamados Tzaigan e Dezik a bordo. Eles foram os primeiros animais superiores a sobreviver a tal voo. As informações sobre esses cães foram mantidas em sigilo absoluto por 40 anos. Só então ficou claro que Dezik viveu apenas uma semana depois de retornar à Terra. Ele morreu em sua próxima missão. Tzaigan teve mais sorte. Ele viveu mais 10 anos. Mas havia uma viagem para orbitar à frente, e esta foi fatal. Um cachorro vira-lata comum chamada Laika se tornou o primeiro animal a entrar na órbita do nosso planeta. No início, ela passou muito tempo a bordo na maquete, e antes do voo, ela também foi submetida a uma operação para implantar sensores de respiração e pulso. Mas os cientistas já sabiam que Laika não voltaria para a Terra. Em órbita, cerca de 7 horas após o lançamento, ela morreu. Isso ocorreu devido ao superaquecimento e ao tremendo estresse. É simplesmente impossível imaginar. Qual é a sensação de um cachorro pequeno estar em órbita? Quando está completamente cercado por um espaço perigoso e sem vida. Alguns acreditam que a falta de um sistema de termorregulação foi a culpada pela morte de Laika. De acordo com outra versão, ela morreu como resultado de uma interrupção em seu suprimento de oxigênio. Existem muitas possibilidades, algumas mais terríveis do que outras. Com o corpo do cachorro a bordo, o satélite fez mais de 2.000 órbitas ao redor do planeta antes de queimar na atmosfera. As pessoas foram informadas sobre Laika como se ela estivesse ainda viva. A verdade foi revelada muito mais tarde. Após o voo de Laika, os cientistas tentaram enviar outros cães, macacos, coelhos, sapos e ratos para o espaço. Nem todos conseguiram sequer sair do chão. Os foguetes frequentemente explodiam durante o lançamento, mas isso não impediu os esforços dos cientistas. Após o voo trágico de Laika, eles decidiram colocar outros cães em órbita. Precisavam ser 2 fêmeas bonitas e levemente coloridas.
Primeiro, para torná-las mais visíveis nos monitores, depois para que ficassem bem nas fotos. Para isso, foram escolhidos os cães vira-latas Belka e Strelka. Depois de um treinamento pesado, eles passaram cerca de 25 horas em órbita. E elas puderam voltar vivas. Isso fez de Belka e Strelka estrelas da exploração do espaço. Algum tempo depois, após pousar, Strelka deu à luz 6 cachorrinhos saudáveis. Elas viveram em um aviário do Instituto até o final de seus dias. Elas nunca mais foram para o espaço. Mas por que cachorros? Porque esses animais desempenharam um papel tão importante na exploração espacial. Eles são facilmente treináveis e têm boa saúde, e podem sobreviver facilmente mesmo em condições terríveis. Houve alguns macacos famosos também. Ham se tornou o primeiro astronauta chimpanzé. Ele ajudou os cientistas a provar que tarefas simples podem ser realizadas no espaço. O destino de Ham pode ser chamado de sorte. Ele sobreviveu. Após seu voo, ele viveu em vários zoológicos por 17 anos. Há um túmulo no Museu da História do Espaço em sua memória. Finalmente era hora de arriscar. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a ir para o espaço. Parecia que os experimentos em animais haviam terminado, mas em 1969 o macaco Bonnie deveria passar um mês em órbita. Mas sua saúde se deteriorou drasticamente e ele teve que ser devolvido à Terra. Um dia depois de pousar, Bonnie morreu. Apesar disso, seu voo ajudou as pessoas a entenderem melhor o impacto do espaço no corpo. Muitos animais estiveram no espaço. Apenas cerca de 30 macacos foram enviados. O número exato de cães que a URSS lançou ao espaço é provavelmente impossível de contar, mas ainda havia outras criaturas. Felicette se tornou o primeiro gato a visitar o espaço sideral. Para monitorar sua condição durante o voo, eletrodos foram implantados no cérebro de Felicette. A astrogato foi capaz de entrar em gravidade zero e voltar viva. Após o voo, os cientistas estudaram Felicette por vários meses, e então, infelizmente, ela morreu. E aqui está um fato interessante. Todos os gatos envolvidos naquele programa espacial não tinham nomes. Isso foi feito para que os cientistas não se apegassem aos animais, mas depois de seu voo bem sucedido, Felicette recebeu seu nome. As tartarugas também conquistaram o espaço. Elas foram uma das primeiras criaturas terrestres a voar ao redor da Lua. O Bion 7 tinha 10 tritões a bordo. Eles tiveram parte de seus membros dianteiros amputados. Foi assim que os cientistas estudaram as taxas de regeneração no espaço. Em 1990, a China lançou porquinhos ainda ao espaço. No futuro, será menos provável que as pessoas recorram ao uso de mamíferos. Atualmente, eles estão usando insetos, anfíbios e outras criaturas semelhantes, a maioria das quais voltou para a Terra com vida. Com o tempo, as viagens espaciais estão se tornando mais seguras para todos nós. Ao longo da história da exploração espacial, as pessoas usaram animais. Mas, apesar das perdas, esses animais ensinaram muito aos cientistas. Esses astronautas peludos deram suas vidas em nome do progresso tecnológico. E eles abriram o caminho para as estrelas para nós. Se você gostou deste vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Clique no sininho para receber notificações oportunas sobre o lançamento de novos vídeos interessantes que estão esperando por você.